Olá, meu nome é Sofia Rossi, Meu nome é Samara Rossi. nós somos de São Paulo e o nosso projeto tem como título Crises antibióticos, bactericinas do leite de vaca fermentado por kefir, uma possível solução? Bem, como o próprio nome já indica, nosso projeto trabalha um pouco da problemática da crise dos antibióticos, que consiste na crescente ineficácia desse tipo de medicamento diante das bactérias patogênicas. E isso devido a uma série de fatores, então, tanto questões sociais, como a automedicação e o uso exacerbado desse tipo de medicamento, como questões naturais, como problemas naturais, que no caso seria a capacidade natural que as bactérias têm de se adaptar aos mecanismos de ação dos antibióticos, assim se tornando resistente a eles conforme o tempo. Bom, e como consequência desse processo, nós temos uma série de estudos indicando que em 2050 pode haver mais de 10 milhões de mortes por bactérias resistentes a antibióticos. E foi diante desses dados que nós nos fizemos a pergunta: o que podemos fazer em relação a isso? Bom, essa pergunta começou a ser respondida ao passo em que, estudando um pouco sobre a crise dos antibióticos, nós também conhecemos um grupo de proteínas denominado bactericinas. Na verdade, são peptídeos antimicrobianos produzidos por grande parte das bactérias e que são usadas como mecanismos de defesa por esses micro-organismos, por essas bactérias. Né? E nós ali ficamos sabendo que a maior parte das bactericinas mais conhecidas e utilizadas e estudadas pelos homens são bactericinas produzidas por bactérias láticas, né? E foi assim que a gente chegou no kefir. E por quê, né? O kefir, ele é uma bebida lática produzida a partir da fermentação do leite de vaca por grãos de kefir, que tem essa aparência aqui. São esses grãos gelatinosos que são compostos principalmente por bactérias láticas. Então foi aí que nós levantamos a hipótese de repente, as bactérias láticas do kefir serem capazes de produzir esses peptídeos, as bactericinas, e de repente um conjunto variado delas, afinal o kefir ele é composto por vários tipos diferentes de bactérias láticas. E assim nós talvez conseguíssemos obter um material rico em bactericinas, em vários tipos delas, e que assim pudesse apresentar ação antibiótica, características interessantes para ter essa ação antibiótica. Né? Exato. Bom, então começamos a delimitar o nosso foco da pesquisa, né? Que se resumiu em isolar e testar um novo princípio antibiótico, né, a partir das bacteriocinas extraídas do soro do kefir, né? Na verdade, avaliar se elas estavam ali presentes. Então, com esse propósito, nós começamos a desenvolver a nossa metodologia final, que é essa que eu estou apresentando aqui para vocês, que parte de um kefir chamado kefir liofilizado, né? Esse é um nome técnico, uma técnica, mas para explicar aqui para vocês, é um processo de desidratação que permite que esses grãos mantenham as suas propriedades, né, conservadas nesse processo e permite que nós tenhamos um maior controle da biota original desse kefir, evitando já de início contaminações, certo? A partir desse kefir, nós fazemos o processo fermentativo, sobre o qual nós estudamos muitas questões físico-químicas para descobrir quais são as melhores condições de fermentação e para a melhor de produção de um soro, né? Que é o soro dessa fermentação com o qual nós trabalhamos efetivamente, né? A escolha desse soro foi por alguns fatores. Um, porque ele não tem muitos fins nesse processo fermentativo, né? Normalmente, a parte mais que se coagula, né? Com as proteínas do leite, ela é usada já como iogurtes e essas coisas, e o soro ali se evita a produção e não se utiliza muito bem, certo? Então, nós decidimos avaliar se ali existiam bactericinas nesse soro não tão bem utilizado. Bom, a partir dele, nós fazemos o processo de extração dessas proteínas, das proteínas do soro, né, feita com álcool etílico 99%, com o qual nós tomamos muito cuidado para tirar todo o resíduo final dele dentro das proteínas que iremos testar sobre as bactérias, né, porque afinal ele também é um agente antimicrobiano.
Sobre as análises físico-químicas, elas foram analisadas basicamente a partir do pH, que é o grande indicativo do processo fermentativo, né? Então, nós avaliamos quais eram as temperaturas adequadas nesse processo fermentativo e qual a concentração de grãos eficiente para aquilo que nós desejávamos, né? Sim. E uma vez que nós conseguimos extrair as proteínas do soro a partir dessa técnica de precipitação de proteínas com o álcool etílico, nós testamos esse material contra duas bactérias, a Escherichia coli e a Staphylococcus aureus. Nós escolhemos elas primeiro pela disponibilidade que a gente tinha no nosso instituto e segundo porque elas têm uma diferença na parede celular, uma sendo então gram positiva e uma sendo gram negativa. E o que nós fazemos nesse procedimento que a gente chamou de desafio é colocar em tubos de ensaio concentrações variadas dessas bactérias e colocar o nosso conjunto proteico em contato com essas bactérias em diferentes quantidades, para que assim a gente consiga descobrir diante de quantas bactérias, digamos assim, ele consegue agir, né? Qual o espectro de ação desse conjunto proteico que a gente extraiu. E aqui a gente tem o resultado desse procedimento. Aqui nós trouxemos uma placa de Escherichia coli e uma placa de Staphylococcus aureus nas maiores concentrações que a gente colocou elas ali em contato com as proteínas, né? E como vocês conseguem visualizar, não há crescimento de nenhuma colônia, de nenhum dos dois tipos dessas bactérias, né? Então a gente teve a ação antibiótica positiva para ambas as bactérias em todas as concentrações delas que a gente testou, né? Então esse foi o nosso primeiro resultado do projeto. Bom, o segundo método que nós aplicamos foi um método para caracterizar quais eram, afinal, essas proteínas que nós havíamos extraído, né? Eram elas efetivamente as bacteriocinas? Bom, e para isso, a metodologia que não estava disponível no nosso instituto foi a técnica de eletroforese, que é um processo para detecção de peptídeos a partir do seu peso molecular, do seu tamanho molecular. E as bacteriocinas, elas têm o seu tamanho caracterizado em literatura. Então, é possível fazer esse comparativo ali e avaliar se nossos peptídeos estavam ou não coerentes com o que era esperado para as bacteriocinas, certo? Aqui está uma foto do nosso resultado. Eu vou explicar dois detalhes para vocês rapidamente. A última coluna ali, chamada BF, ela é referente a um método anterior que nós fazíamos sem o uso do álcool etílico, né? Bom, o processo de pesquisa é assim, nós vamos adaptando e passamos por diversos processos, né, até chegar na metodologia final, que foi aquela que eu apresentei. E essa daí, da coluna BF, nós utilizávamos uma membrana, né, de filtração com tamanho X de poros, que permitiria, teoricamente, passar apenas peptídeos pequenos ali dentro da faixa das bacteriocinas, né? E com esse material proteico que nós obtivemos, também fizemos eletroforese. E encontramos um resultado muito interessante, juntamente com o resultado do nosso primeiro desafio, feito com essa metodologia, né? No primeiro desafio, com a metodologia da membrana, houve a inibição das bactérias apenas por 24 horas, né? Depois desse material, as bactérias continuaram a crescer na presença ali das proteínas, né? Não tendo a ação antibiótica que nós esperávamos. E junto disso saiu o resultado da eletroforese, que foi dessa coluna BF ali. E ela nos mostrou, como vocês podem ver, que estava havendo um comportamento aglutinativo desses peptídeos. Então, há uma variação na faixa de tamanho muito grande. Ela está partindo ali de abaixo de 14 e está indo até próximo de 55. Então, uma faixa muito ampla. E isso, junto com a nossa professora, discutindo e com a literatura, descobrimos que tem a ver com o processo de aglutinação. E mais, que as bacteriocinas, elas apresentavam mesmo esse processo por serem peptídeos muito pequenos. Então, isso nos indicou que a membrana estava retendo uma grande parte dessas proteínas, né? Porque elas ficavam com um peso, um tamanho muito maior do que o poro permitia elas passar. Então passava pouca proteína e elas não eram suficientes para ter ação antibiótica, né? Então elas só seguraram por 24 horas.
foi quando nós refizemos os nossos métodos, né? Agora pelo álcool etílico, refizemos a eletroforese, que foi e dele corresponde essa coluna BS, né? Que dá para ver que a amplitude da variação do tamanho dela diminuiu muito. E ali elas estão já realmente dentro da faixa das bacteriocinas, né? Esperadas para as bacteriocinas, totalmente. E saiu o resultado de inibição total por mais de 24 horas pelo tempo esperado, né? E por conta desses dois relações que nós ali analisamos, né? Entre o comportamento aglutinativo e o tamanho das bacteriocinas. Sim. Bom, e o nosso último teste é o teste de teor mínimo, que consiste em identificar qual é a porcentagem mínima desse conjunto proteico necessária para apresentar a ação antibiótica que a gente identificou, né? Então, a gente coloca 2 concentrações de bactérias em contato com diferentes porcentagens desse material, e assim a gente consegue descobrir em qual porcentagem ele consegue agir, né? E aqui a gente trouxe mais uma vez a foto das placas que mostram a existência de colônias de bactérias na porcentagem de 1%, tanto para Escherichia coli, aqui, tanto para Staphylococcus aureus. Porém, a partir de 3%, que é a placa aqui da direita, então 3, 5%, a gente já tem a inibição da Escherichia coli e também da Staphylococcus aureus. Então, a partir desse teste, a gente concluiu que a partir de 3% a gente já consegue ter a inibição total das 2 bactérias em todas as concentrações que a gente testou. 3% das proteínas em relação a todo o material. E aqui as considerações finais. Bom, a gente identificou, como eu estava comentando com vocês, a ação antibiótica positiva desse conjunto proteico que a gente extraiu contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus, a partir de uma concentração em relação ao todo de 3%. E também identificamos que esse comportamento pode ser fortemente associado à presença de bacteriocinas, tanto por esse resultado positivo, quanto pelo tamanho molecular que foi identificado através do teste de eletroforese, sendo coerente com o tamanho esperado para as bacteriocinas, né? Há ainda uma necessidade de melhor caracterização dessas proteínas, é fato, né? Por algumas outras técnicas, as quais não tivemos muito acesso por enquanto, mas pretendemos fazer, né? E pretendemos também, futuramente, né, a fazer uma análise desse material proteico como um possível agente modulador, né, que seria isso, né, um agente que auxilia antibióticos enfraquecidos a voltarem à sua ação, né. As bactericinas também, elas têm um fator muito interessante, que é indicado pela literatura, que é, em conjunto, pelos seus diversos mecanismos de atuação sobre as bactérias, elas teriam muito mais dificuldade de criar resistência contra elas, né? Porque o conjunto junto, os diferentes mecanismos que elas atuariam, dificultaria, assim, esse processo natural das bactérias de criarem resistência, o que é um ponto muito positivo, né? Sim. E aparentemente o nosso material ele já apresenta um conjunto dessas bactericinas logo de início. E, bom, essa técnica que a gente buscou aplicar, enfim, depois de alguns testes, como ela comentou, né, nunca foi 100% assim, perfeito, o resultado deu positivo de primeira, não foi assim. E a gente passou por vários métodos, mas com esse último, que usa a técnica de precipitação de proteínas, a gente conseguiu uma metodologia muito simples, que usa basicamente um reagente, que é o álcool, né, o processo de fermentação. E o que tornaria toda essa produção extremamente viável industrialmente, porque primeiro que o processo de fermentação ele já é bastante conhecido pela indústria farmacêutica, a penicilina, por exemplo, era produzida por essas técnicas de fermentação, né? E pela simplicidade dos reagentes, então a indústria já estaria familiarizada com esse tipo de técnica, o que viabilizaria bastante, tornaria bastante barato a produção desse conjunto proteico que a gente extraiu. Sim, e o kefir ele tem uma capacidade de se manter sozinho, né? Então ele se renova, então você mantém a sua matéria... É um organismo vivo, né? Então ele cresce, ele se reproduz, e você mantém ele se autossustenta. Desculpa. E você mantém a sua matéria-prima ali ativa, certo? Fazemos um forte apelo, né, à necessidade de mudanças da cultura de medicalização da nossa sociedade oriental, que agrava muito todo e qualquer tipo de problema ocidental, todo e qualquer tipo de problema relacionado à medicalização e saúde. Então, com esse pedido, com esse alerta, nós nos encerramos aqui, agradecemos muito a oportunidade e o tempo de vocês.
Tchau, Tchau, tchau. tchau.